A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos lá então para mais um trimestre, uma nova revista, um novo tema. Nesse terceiro trimestre de 2024, nós vamos estudar sobre a relevância da igreja, sua essência e missão. Nesse trimestre será reafirmado os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo, que é o subtítulo dessa revista. O comentarista é o pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, em Goiânia, Josué Rodrigues de Gouveia, e no seu cartão de visita, na palavra do comentarista, ele afirma que o motivo pelo qual nós vamos estudar sobre a importância da igreja nesse trimestre é a ciência que temos de que ela é uma instituição divina e de suma importância para a vida e o bem-estar do ser humano, né? Já que, pelo poder do Espírito Santo, é a igreja que torna conhecido a todos o plano divino da salvação. O propósito dessas 13 lições será esse porque está havendo nos dias atuais uma desvalorização, uma certa rejeição à instituição chamada igreja. Claro que essa resistência não vem de hoje, né? Mas deve ser combatida, e combatida à luz da palavra, né? À luz da palavra e no poder do Espírito Santo. Bom, a primeira lição vai falar sobre a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Vale reforçar que, quando se fala em igreja, não diz respeito ao templo de pedra, né? E nem à instituição, Assembleia de Deus, Ministério Madureira ou outra instituição, apesar de ambos também levarem o nome de igreja, né? E igreja diz respeito ao organismo vivo, ao corpo de Cristo, composto de pessoas que creem nele e o recebem como Salvador e Senhor, né? E essa igreja é única, né? No mundo todo e em todos os tempos. Há um só corpo, um só espírito, uma só cabeça que é Cristo. As denominações são inúmeras, né? Mas a igreja, corpo de Cristo, é uma só. E é a vida espiritual dessa igreja que deve ser edificada nos preceitos bíblicos. O texto de referência para essa primeira lição é o Salmo 119, versículos do 97 ao 103. Esse salmo é muito conhecido por ser o mais longo da Bíblia, né? 176 versículos, e pela variação de termos que ele usa ao se referir à palavra de Deus, né? Leis, testemunhos, decretos, juízos, veredas, preceitos, estatutos, mandamentos, inúmeras palavras que são todas sinônimas, né? E no contexto de cada uma delas, o salmista engrandece as doutrinas da palavra de Deus. Os objetivos a serem alcançados hoje são, primeiro, evidenciar a relevância da palavra de Deus, né? Deixar claro que a palavra de Deus é muito importante para a nossa vida. Parece algo óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim para alguns. Pelo menos é o que parece quando você vê pessoas mexendo no celular no momento da leitura da palavra, conversando, andando no meio da igreja sem necessidade, enfim. Daí a necessidade do segundo objetivo, enfatizar a importância de priorizar a palavra de Deus, né? Tanto no sentido reverência, quanto no tempo que deve ser dedicado à exposição da palavra, né, durante os cultos. Vamos falar sobre isso no decorrer da lição. E o terceiro objetivo será mostrar o resultado de quando se aplica a palavra de Deus no cotidiano, né? Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 ali na cabeceira da cama, amarelada, empoeirada, como um amuleto de sorte, não resolve nada, né? Para ela surtir efeito na nossa vida, ela deve ser lida, entendida, crida e aplicada, né? A introdução diz que nessa lição serão apresentados alguns princípios que atestam, que vão deixar evidente a importância da palavra de Deus para a vida cristã. E o que são princípios? Princípios são regras gerais, né?
princípios bíblicos não mudam de acordo com a época, povos ou denominações religiosas, né? O que muda são as culturas, os usos e costumes, né? As tradições. Quando alguém ousa mudar, né? Seja acrescentando ou tirando princípios estabelecidos na palavra de Deus, a isso se dá o nome de heresias, né? E eu digo ousa mudar porque é uma ousadia, né? A pessoa tem que ter coragem, porque Deus vai requerer. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, fala sobre isso, né? Deus vai cobrar daqueles que acrescentam ou tiram um tio sequer da palavra de Deus. O tópico 1 começa falando da relevância do aprendizado da palavra de Deus. Ele diz que aprender vai além de apenas ler, ouvir ou estudar a Bíblia, né? Deve haver resultados efetivos, né? Evidências demonstradas na prática diária daquilo que se aprendeu. Jesus disse lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados os que leem, que ouvem e que guardam, né? Guardam no sentido de obedecer as profecias registradas na palavra de Deus. E é algo muito prazeroso, né, quando se vê resultados do ensino, quando se alcança o objetivo. Só que para isso deve haver dedicação de ambas as partes, né? Tanto de quem ensina quanto de quem aprende. O professor pode ralar, né? Orar, jejuar, dedicar horas, a semana toda mergulhando a fundo na palavra para preparar uma excelente aula, mas se aqueles que vão ouvir não se interessarem em aprender, em pôr em prática aquilo que ele ouviu, todo o esforço do professor será em vão, né? Claro que eu digo em vão em relação ao aluno, não em relação a Deus, né? O apóstolo Paulo disse que não é em vão o nosso trabalho no Senhor, né? Com certeza nós vamos receber o nosso galardão do Senhor. Pode acontecer o contrário também. O irmão às vezes acorda cedo no domingo, disposto a aprender uma boa palavra que traga edificação espiritual para a sua vida, mas o professor às vezes não orou, não se preparou, não se dedicou em preparar uma boa aula, encheu linguiça a aula toda, né? E o coitado do irmão que colocou o despertador para tocar cedo, ele sai decepcionado, né? Ah, hoje a aula não acrescentou nada no meu conhecimento e ainda pôs em xeque, né? Pôs em dúvida o que eu já sabia. Só que Deus está vendo tudo, né, irmãos? Deus está vendo tudo e Jeremias ele vai dizer que maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Já o item 1.1 diz que o aprendizado nos torna sábio para a salvação, já que somos salvos por meio da fé e essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, o sábio para a salvação é aquele que põe em prática o que aprendeu. A salvação é pela graça, por meio da fé. Mas a fé sem as obras de obediência é morta, né? Paulo disse para Timóteo: olha, Timóteo, desde a tua meninice, você sabe, você conhece as sagradas letras e elas podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, né? Elas podem, se ele colocar em prática o que aprendeu. O Senhor Jesus também disse para os mestres da lei: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Mas eles não eram mestres da lei? Como que eles não conheciam as Escrituras? Sim, eles até conheciam, eles até ensinavam a lei, a Torá, os salmos, os escritos dos profetas, mas eles não viviam o que ensinavam, né? Levando Jesus a dizer para os seus discípulos: olha, façam tudo o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. O aprendizado ele nos torna sábio para a salvação quando vivemos aquilo que ensinamos, né? Ou que aprendemos. Item 1.2. O aprendizado nos torna sábio para a vida. Uma sabedoria celestial, né? Que sobrepõe a terrena, a humana. Eu tenho dito isso aqui, irmãos. Às vezes o crente mais indouto da igreja, ele é mais sábio que o maior cientista de todos os tempos, se esse cientista for incrédulo, né? Porque a sabedoria
humana, a sabedoria, o conhecimento desse cientista diz respeito a essa vida apenas, a celestial, gerada pela fé ao aprender a palavra de Deus, diz respeito à vida eterna, né? É nesse sentido que o salmista ele disse que tem mais entendimento do que o seu mestre, porque ele cria em Deus e guardava no coração os preceitos, as palavras de Deus, enquanto o seu mestre não. Já o item 1.3 diz que o aprendizado nos faz discernir o falso ensino, né? As heresias que falamos há pouco, os ensinos distorcidos da palavra de Deus, os saduceus, que era uma das seitas da época de Jesus, eles faziam isso. Eles eram mestres, mas não conheciam os ensinos das Escrituras acerca da ressurreição, né? E ensinavam que não havia ressurreição. Por isso, irmãos, que é importante todo crente ser como os crentes de Bereia, né? Conferir nas Escrituras se os seus mestres estão ensinando a palavra como ela realmente é. Está cheio de heresias sendo pregadas aí nos púlpitos de muitas igrejas por pessoas que não crê no que prega, né? Ou que prega de acordo com o que ele crê, não de acordo com o que a Bíblia diz. Vamos agora para o tópico 2, que vai falar sobre a importância de priorizar a palavra de Deus, e isso em qualquer trabalho a ser realizado na igreja, né? Seja nos ensaios dos departamentos, seja nos cultos de oração, qualquer trabalho deve haver antes um tempo de reflexão na palavra de Deus. Às vezes eu fico pensando, né? Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, por que que nos cultos de oração, por exemplo, nós oramos primeiro para depois refletir em 5 minutos na palavra de Deus, né? Às vezes oramos 55 minutos e meditamos ou lemos a palavra de Deus em 5 minutos apenas, né? O correto não seria meditar primeiro na palavra de Deus para depois dobrarmos os nossos joelhos com o coração cheio de fé gerado pela palavra, né? Parece que a ordem está invertida, né? Irmãos, oração e palavra, biblicamente, estão no mesmo patamar, no mesmo nível de importância, né? Tanto falar com Deus, quanto ouvir Deus falar. Então, na minha opinião, deveria, no culto de oração, separar os 30 minutos iniciais para reflexão na palavra de Deus e depois, com o coração cheio de fé, dobrarmos os nossos joelhos para mais 30 minutos de oração, né? Nos demais cultos também, parece que a palavra deixou de ser prioridade, deixou de ser o prato principal e passou a ser sobremesa, né? E se canta 10, 15 louvores, né? Nas 2 primeiras horas de culto e depois separa 15, 20, no máximo 30 minutos para uma rápida palavra, né? E ainda quem está na frente do trabalho diz: ah, chegou a hora do prato principal, a palavra. É onde o pregador sai tropeçando nas palavras, correndo contra o tempo, trocando Jesus por Genésio, enfim, né? Irmãos, veja bem, eu não estou aqui dizendo que os louvores não são importantes, não é isso, né? Eles são importantes sim, tanto que no Salmo 22, versículo 3, diz que Deus habita no meio dos louvores. Só que em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, diz que Jesus é a palavra, né? O nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. E o que é melhor? Jesus estar entre nós através dos louvores ou habitar em nós através da palavra escondida no coração? Bom, item 2.1. A importância da palavra no Antigo Testamento. E ninguém melhor do que o sacerdote Esdras para pegarmos como exemplo, né? Alguém que primeiro propôs no coração cumprir a lei do Senhor para depois ensinar ao povo. E o avivamento foi tão grande que o povo chorava ao ouvir o Esdras ler a lei do Senhor, né? Imagina a unção que havia no Esdras por ele viver o que pregava, né? Temos também o exemplo de Moisés, que lá no livro de Deuteronômio também ele orienta os pais a primeiro guardar a palavra de Deus no coração para depois ensinar aos filhos, né? Já no Novo Testamento,
O exemplo de alguém que priorizava a palavra de Deus não podia ser outro senão os apóstolos, né? Está aí no item 2.2. Eles estavam tão sobrecarregados na obra de Deus, para os irmãos terem uma ideia, o apóstolo Paulo é quem organizava a distribuição de alimentos para os necessitados das igrejas, né? Até que eles resolveram instituir diáconos, né, para servirem à mesa, né, atenderem às causas sociais, como as necessidades das viúvas que estavam sendo deixadas de lado, né? Então os apóstolos eles priorizaram a oração e o ministério da palavra de Deus e deixaram essas outras tarefas para os diáconos, né? Também as palavras do Senhor Jesus para a multidão aponta para uma prioridade na palavra de Deus, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Ou seja, priorizem a palavra de Deus que vai te levar para o paraíso eterno e não os milagres que ficam aqui neste mundo, né? E pasmem os irmãos, em muitas igrejas a palavra de Deus é deixada para segundo plano, não é a prioridade, até mesmo na consagração de obreiros, né? O falar em línguas estranhas está na frente. Às vezes o camarada está com a vida toda torta, mas falou em línguas é consagrado, né? Enquanto que outro que tem o dom de ensinar a palavra de Deus e vive o que ensina, é deixado de molho porque às vezes não fala em línguas, né? Eu já vi muito isso acontecer, sendo que Paulo disse que o dom de falar em línguas é menor até mesmo que o dom de profecias, né? Porque edifica só aquele que tem o dom, enquanto que aquele que ensina a palavra, segundo Paulo, é digno de dupla honra. Por que que Paulo disse isso, irmãos? Porque havendo profecias cessarão, havendo línguas cessarão, mas aquele que faz a vontade de Deus, que ele foi ensinado por alguém, permanece para sempre, né? Enfim, o fato é que precisamos priorizar a palavra de Deus. Item 2.3. A palavra nutre a vida espiritual. Nossa saúde espiritual depende unicamente da palavra de Deus, né? O comentarista pega as palavras do apóstolo Pedro como base para essa afirmação, quando Pedro diz que nós devemos desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que através dele nós vamos crescendo, né? Assim como o leite materno, que tem todos os nutrientes para o crescimento saudável de um bebê. Da mesma forma, a palavra de Deus também tem tudo para o crescimento espiritual saudável daqueles que nasceram de novo, né? Não precisa de mistura, não precisa de inovações, isso só vai contaminar o leite. O apóstolo Paulo diz algo parecido para a igreja de Corinto, né? Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Nesse caso, o manjar que Paulo se refere não são misturas na palavra, né? No leite racional. O manjar aqui aponta para uma palavra dura com o recém-convertido, né? Paulo diz que o novo convertido não deve ser tratado assim, né? Porque a igreja de Corinto era uma igreja recém-convertida ao Evangelho, era uma igreja que veio do mundo, né? Acabaram de nascer de novo, traziam os rudimentos do mundo, inveja, dissensões, e o tratamento espiritual, a desintoxicação espiritual chamada santificação, se dá aos poucos, né? Nos cultos de ensino. Então, tem que pegar leve, tem que dar o leite ainda, o leitinho ainda, uma palavra mais branda, para que a gente não venha matar um novo convertido que acabou de nascer de novo. Não se deve exigir muito de um novo convertido, né? Chegamos no tópico 3, que vai falar sobre o resultado da aplicação da palavra. Irmãos, uma pregação da palavra de Deus, ela tem algumas etapas, né? Ela deve primeiro ser lida, o texto, né, que vai ser pregado.
depois interpretado da maneira correta, observando detalhes, né, como a cultura da época, quem foi o autor usado pelo Espírito Santo, a época em que ela foi escrita. Tudo isso ajuda para uma boa interpretação do texto. E por último, deve ser feito a aplicação para a vida espiritual, tipo uma interpretação de um texto numa questão de matemática, por exemplo. De acordo com a interpretação do texto, você vai montando a fórmula para depois resolver a questão. Só que muitos, às vezes, sabem fazer uma questão de matemática, né? Mas não sabem onde vai usá-la no dia a dia, né? Eu já ouvi muitos dizerem isso. Meu Deus, onde eu vou usar a fórmula de Bhaskara na minha vida, né? Faz uma redação do Enem ou num vestibular, só com a introdução e o desenvolvimento da redação, sem a conclusão, para você ver quanto que você vai tirar na redação. Com relação à palavra de Deus é a mesma coisa, né? O arremate final de uma pregação é a aplicação. Sem ela a mensagem fica incompleta, né? Eu preciso saber onde que eu vou aplicar na minha vida o que está sendo interpretado na Bíblia, né? Jesus fazia isso com as parábolas, ele interpretava algo que acontece na realidade. Um semeador semeando a semente no campo, a semente caía pelo caminho, entre as pedras, entre os espinhos, em terra fértil, e depois Jesus vinha aplicando, né? O semeador são vocês, a semente é a palavra, o solo são os vários tipos de aceitação, os corações, né? Ele explicava, né? Ele fazia a aplicação de cada tipo de solo para que seus discípulos e nós também pudéssemos entender o que a parábola tem a ver na vida secular. Então, se o objetivo da palavra de Deus é moldar a nossa vida, para isso eu preciso saber onde eu vou aplicar o que está sendo pregado na palavra de Deus no meu dia a dia. E, irmãos, a aplicação da palavra de Deus no dia a dia, ela vem do Espírito Santo para o coração do pregador, a fim de que ele repasse para a igreja. Então, a leitura do texto se faz na Bíblia, a interpretação correta se faz através de pesquisas do pregador, né, sobre a vida do autor bíblico, o convívio, a cultura, a época em que ele vivia, né? Deve haver essa pesquisa para não se falar bobagem no púlpito e assim perder o crédito quando for fazer a aplicação, né? E qual o resultado? Quais os benefícios da aplicação da palavra de Deus na minha vida? São pelo menos três. O primeiro está aí no item 3.1. A minha vida cristã será fortalecida, eu vou adquirir maturidade espiritual. O comentarista pega como exemplo o texto da casa edificada sobre a rocha, né? Aquele que aplica a palavra no seu dia a dia, que pratica a palavra de Deus, é essa casa, né? Edificada sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus, e os rios, as chuvas, os ventos que batem sobre a casa são os problemas que assolam, mesmo estando essa casa edificada sobre a rocha, né? Já que a obediência à palavra de Deus não nos exime de problemas, né? Apenas nos fortalece para não cairmos na fé, se é que se pode dizer apenas, né? E uma vez sabendo disso, estando instruído que os problemas virão, mesmo estando nós em obediência, eles não vão nos pegar de surpresa, né? E aí nós vamos reagir como Paulo, que também havia sido instruído dos problemas que viriam sobre ele, e ele disse, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tudo isso nós vamos chamar de bom combate. O segundo benefício da aplicação da palavra é produzir santificação. Está aí no item 3.2, e isso é essencial, né? Porque o escritor aos Hebreus vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus, né? Já que essa é a vontade de Deus para com o seu povo, né? A nossa santificação. E esse processo de santificação, ele envolve tanto a ação divina quanto a ação humana também, né? Jesus, orando ao Pai em favor dos seus discípulos, ele disse, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Então, Deus santifica através da palavra. E Josué disse para o povo, né? Santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, Deus nos dá as diretrizes, através da sua palavra, de como levarmos uma vida de santificação, e cabe a nós obedecer essas diretrizes para que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. E assim, através de uma vida de santificação, estaremos agradando a Deus, conforme conclui o item 3.3. Ele diz que a obediência é um dos princípios bíblicos mais importantes da vida cristã, né? Sem a obediência, qualquer tipo de sacrifício não tem nenhum valor para Deus. Samuel disse isso para o Saul, quando ele desobedeceu ao profeta, né, e fez sacrifício que não cabia a ele. O obedecer é melhor que sacrificar. Em Deuteronômio, Moisés também disse para o povo, né? Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Irmãos, Deus só habita em crente que demonstra que ama Ele através da obediência, né? Jesus disse, se alguém me ama, guardará ou obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém, meus irmãos? Concluímos assim essa primeira lição dessa nova revista. Se você gostou, compartilhe aí nos grupos, tá? Divulga esse trabalho, comente também, né? Deixe o seu like e principalmente ore para ver se esse trabalho volte a ter uma boa adesão, né? Se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta para estudarmos juntos a segunda lição, que vai falar sobre a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Deus abençoe a todos e até lá.